Desde que a internet existe, ela acumula histórias que nunca foram completamente resolvidas. Casos que circulam, somem, voltam com novos detalhes e que, independente de quanto tempo passa, alguém sempre acaba achando no fundo de algum fórum. O vídeo de hoje trata especificamente de um caso que nenhuma investigação conseguiu fechar até hoje. O caso aqui se passa nas catacumbas de Odessa. Vocês já ouviram falar? É um lugar tenebroso. Fica na Ucrânia e são basicamente as maiores catacumbas que existem no planeta. Para quem não sabe o que é uma catacumba, elas são cemitérios subterrâneos muito antigos formados por túneis e câmeras com nichos nas paredes. Esses nichos eram usados para sepultar pessoas ou depositar ossos. Alguns exemplos famosos são as catacumbas da Itália ou as de Paris. Essa é bem conhecida. Só que essa em específico de Odessa, na Ucrânia, não é tão famosa, mas é gigantesca. Ela tem uns 2.500 km de extensão e é bem maior do que a de Paris. Enfim, elas foram usadas na Ucrânia de 1794 até meados dos anos 80 para extração de pedra e mineração, o que basicamente significa que durante quase 2 séculos pessoas foram cavando aquilo sem nenhum planejamento estrutural formal. O resultado é um labirinto, literalmente. Durante a Segunda Guerra Mundial, cidadãos se esconderam lá dentro e até hoje é possível encontrar armas e equipamentos e cadáveres de pessoas que entraram e nunca saíram. Desde os anos 80, o lugar está abandonado e exploradores se perdem e morrem lá todos os anos. O governo tenta fechar as entradas, mas são tantas e tão espalhadas pela cidade que mapear todas é praticamente impossível. E por conta disso, existe um consenso informal entre os exploradores profissionais que frequentam o local, que é basicamente não falar sobre as catacumbas em público. Quanto mais visibilidade o lugar ganha, mais curiosos aparecem sem preparo e mais gente acaba morrendo. Algumas entradas são segredos guardados entre esses exploradores e outras são vigiadas. E quando as autoridades precisam fazer buscas lá dentro, quem é chamado para fazer esse trabalho são esses mesmos caras que exploram, porque eles são os únicos que realmente conhecem o terreno. Em 2009, um usuário chamado Eugene apareceu num fórum frequentado por escavadores e começou a postar fotos das catacumbas contando sobre as explorações que ele fazia por lá com os amigos. O que chamou a atenção não foi só o conteúdo, foi o perfil de quem estava postando. Quem costumava frequentar esse fórum eram exploradores mais velhos, profissionais, que por princípio não publicavam nada sobre o local. O Eugene era diferente, ele era um jovem, detalhado e completamente disposto a falar sobre tudo. Os usuários foram ficando curiosos e o Eugene continuou respondendo tudo, e a conversa assim foi crescendo. Até que em determinado momento ele postou uma mensagem que mudou completamente o tom da discussão. Obrigado a todos, se quiserem posso adicionar mais fotos. Como eu disse antes, muitas pessoas se perderam e até morreram em Odessa. Talvez essa foto dê choque. É o corpo de uma garota de 19 anos que se perdeu no meio do labirinto. Seu corpo foi encontrado somente 2 anos depois e anexou uma foto. A partir daí, o Eugene contou a história completa. Na virada de 2004 para 2005, um grupo de adolescentes estava comemorando o Ano Novo numa das entradas das catacumbas, próximas à Escola Pública 56, que é um ponto conhecido entre os jovens da região para esse tipo de encontro. No meio da noite, uma das garotas do grupo entrou no labirinto para urinar. Os outros foram fazendo o mesmo ao longo da noite, se revezando e voltando normalmente. Só que essa garota não voltou. Os amigos esperaram, primeiro alguns minutos, depois uma hora, depois perceberam o que provavelmente tinha acontecido. Tentaram localizar ela lá dentro sem sucesso, e algumas horas depois eles foram embora sem ela. O nome da garota era Masha. E olhando esse mapa não oficial das catacumbas, dá pra entender o que aconteceu. Assim que ela entrou no corredor errado, as chances de encontrar a saída sozinha ficaram muito pequenas, e a cada passo ela se afastava mais do ponto da entrada. Boa parte do labirinto não tem ventilação, outras áreas não tem iluminação nenhuma, então é basicamente um breu total. Estima-se que a Masha ficou vagando por cerca de 3 dias antes de morrer lá dentro. Quando o Eugênio e seus amigos encontraram o corpo, depois, durante uma exploração, havia uma marca de impacto no crânio. Segundo Eugênio, a descoberta foi reportada para a polícia, que se recusou a fazer o trabalho de localizar e recuperar o corpo, até porque nem o próprio Eugênio conseguia indicar a localização exata novamente. O corpo só foi removido 2 anos depois, em 2007, após uma carta ser enviada para o governo. Estima-se que a Masha havia vagado cerca de 3.000 metros a partir do ponto que ela entrou. A história se espalhou e portais de notícia publicaram o caso como um alerta para jovens que frequentavam as entradas das catacumbas. E por alguns anos funcionou exatamente como isso, uma tragédia real documentada com nome, data e foto. Até 2015, quando um jornalista chamado Mike Pearl, da Vice, decidiu investigar o caso a fundo para escrever uma matéria de Halloween. E foi aí que as coisas começaram a não fechar. A primeira coisa que o Mike percebeu foi que a única fonte da história toda era o Eugene. Todas aquelas notícias existentes usavam como base exclusivamente as postagens dele no fórum. Procurando em registros oficiais ucranianos, não existia nenhum registro de uma jovem chamada Masha desaparecida ou morta nas catacumbas no começo dos anos 2000. Nenhuma nota das autoridades e nenhum familiar que tivesse falado publicamente. Era como se a Masha nunca tivesse existido. O Mike entrou em contato com o Eugene e ele não conseguiu responder perguntas básicas, como indicar pelo
pelo menos a localização aproximada do corpo, algo que qualquer explorador que seguia por mapas conseguiria fazer. Quando o Mike pediu que os amigos que estavam presentes na descoberta ligassem para dar entrevista, ninguém também fez contato. Para ter um ponto de comparação, esse Mike resolveu pesquisar outros casos documentados nas catacumbas. Em 2011, um corpo em estado de esqueleto foi encontrado aparentando assassinato. Em 2015, um homem foi condenado após levar a namorada para o labirinto e matar ela com um machado. Eles encontraram um corpo e armas, e o processo estava aberto e a condenação estava registrada. Quando algo de fato acontece nas catacumbas, existe registro, existe investigação. No caso da Masha, não existia nada além das palavras do Eugênio. A conclusão do jornalista foi direta. A história da Masha é falsa. Uma lenda urbana que, por falta das fontes alternativas sobre as catacumbas na internet antes de 2010, foi tratada como verdade e replicada sem nenhuma verificação. Nos anos seguintes, a história foi ganhando novos detalhes em 2012 e 2014. Detalhes que surgiram do nada, sem nenhuma fonte confirmável, se comportando exatamente como uma creepypasta. Só que sobra uma pergunta que ninguém respondeu até hoje. Se a Masha não existiu, de quem que é o corpo na foto? A foto existe. O estado de decomposição é comparável a outros corpos encontrados nas catacumbas em casos confirmados. O Eugênio desapareceu da internet depois que a história foi exposta, o que gerou uma nova camada de teorias sobre quem ele era e qual que era a relação dele com aquela imagem. O corpo nunca foi realmente identificado publicamente e nunca se confirmou se ele foi encontrado de novo ou recuperado, apesar de buscas documentadas acontecerem nas catacumbas todos os anos. E o Eugênio, que começou com isso tudo criando um post num fórum em 2009, simplesmente desapareceu, sem explicação, sem resposta e mais nada. Bom, as catacumbas seguem lá com 2.500 quilômetros de corredores que provavelmente guardam mais histórias do que qualquer investigação vai conseguir achar. E o mistério que fica é basicamente saber de quem que era aquele corpo que estava realmente nas catacumbas e de onde que o Eugênio tirou aquela imagem. Se ele tem relação alguma ou não com isso, não dá pra saber porque o cara só sumiu da internet. Bom, pessoal, por hoje é isso, obrigado por assistir e até o próximo.